Dória chega a São Paulo após cancelar férias nos Estados Unidos. A Sinovac quer entender por que tivemos um resultado e em outros países outro, de secretário sobre atraso dos dados. Brasil proíbe voos do Reino Unido por mutação do coronavírus. Dória chega a São Paulo após cancelar férias nos Estados Unidos. O governador de São Paulo, João Dória, chegou a São Paulo na manhã desta quinta-feira. Ele pegou um voo comercial em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, pouco depois das 23 horas de quarta-feira e pousou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, nesta quinta, onde também chegou o maior lote de vacinas da Coronavac até agora. Dória anunciou que voltaria para o Brasil horas depois de ter chegado a Miami na quarta. Segundo ele, o retorno ocorreu após seu vice ser diagnosticado com Covid-19. Ele ficaria 10 dias nos Estados Unidos. Em nota, o governo de São Paulo afirmou que ele desistiu das férias com a família na Flórida, onde chegou nesta quarta. Mais tarde, o governo divulgou uma nova nota e afirmou que também foi aos Estados Unidos dar 2 palestras sobre oportunidades de investimentos para São Paulo. Dória foi criticado nas redes sociais por viajar durante o endurecimento das regras da quarentena no período de festas. O governador foi fotografado em aeroporto na madrugada desta quarta em uma fila para um voo com destino a Miami. Em coletiva de imprensa na terça-feira, o governo de São Paulo determinou medidas de endurecimento da quarentena, com o aumento das restrições de funcionamento de bens e serviços em todo o estado durante o Natal e o Réveillon. De acordo com o anúncio, apenas serviços essenciais poderão funcionar nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1º, 2º e 3º de janeiro, 3 de janeiro. Podem funcionar nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro apenas as farmácias, mercados, padarias, postos de combustíveis, lavanderias, meios de transporte coletivo como ônibus, trens e metrô, e hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria. A Sinovac quer entender por que tivemos um resultado e em outros países outro, de secretário sobre atraso dos dados. O secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, disse nesta quinta-feira que a Coronavac tem eficácia superior ao mínimo exigido pela OMS, de 50%, e que o atraso da divulgação dos dados ocorre porque a Sinovac, empresa chinesa que produz a vacina em parceria com o Butantan, quer saber por que houve resultados diferentes nos países que fizeram os testes. A previsão inicial de divulgar a eficácia do imunizante era 15 de dezembro, mas foi adiada para ontem, dia 23. Contudo, o anúncio foi postergado novamente, embora o diretor do Instituto Dimas Covas já tenha garantido que o estudo da fase 3 comprovou que a vacina contra a Covid-19 é segura e eficaz. Para que a vacina comece a ser distribuída, é necessário que o Instituto Butantan envie o relatório à Anvisa e que o órgão aprove o uso do imunizante. Se aprovada, a Coronavac pode se tornar a primeira vacina contra o novo coronavírus disponível no Brasil. Pelo cronograma do governo de São Paulo, a vacinação no estado deve começar no dia 25 de janeiro. O acordo entre o laboratório chinês e o Instituto Butantan foi anunciado pelo governo de São Paulo em junho e prevê, além do envio de doses prontas, os insumos e tecnologia para que a vacina possa ser produzida e comercializada pelo Brasil. No Brasil, a vacina foi testada em 16 centros de pesquisa, em 7 estados e no DF. 12 mil voluntários brasileiros participaram dos testes. Até o final deste mês, o governo paulista deve ter 10,8 milhões de doses prontas para aplicação. O maior lote de insumos chegou nesta quinta. No dia 9 de dezembro, o Butantan começou o processo de envase da vacina a partir da matéria-prima importada da China. A produção é feita na fábrica do Butantan, que tem 1.880 metros quadrados e conta com reforço de 120 novos profissionais, além dos 245 que normalmente atuam no Instituto. Brasil proíbe voos do Reino Unido por mutação de coronavírus. Depois da decisão de mais de 40 países, o governo brasileiro resolveu na noite desta quarta-feira proibir temporariamente os voos que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido e Irlanda do Norte, como medida preventiva após a descoberta de uma nova variante do coronavírus SARS-CoV-2 no território britânico.
A decisão está incluída em uma portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União e entrará em vigor a partir do próximo dia 25 de dezembro, data em que é celebrado o Natal. A nova norma ainda restringe a entrada no Brasil de estrangeiros de qualquer nacionalidade, por rodovia, por outros meios terrestres e por meio aquaviário. Apesar da restrição, a portaria assinada pelos ministros Braga Neto da Casa Civil, André Mendonça da Justiça e Eduardo Pazuello da Saúde determina que, em caso de exceção, é preciso apresentar uma certificação da Polícia Federal. Excepcionalmente, o estrangeiro que estiver em país de fronteira terrestre e precisar atravessá-la para embarcar em voo de retorno a seu país de residência, poderá ingressar na República Federativa do Brasil com autorização da Polícia Federal, diz o texto. A medida é anunciada dias depois de diversos países em todo o mundo proibirem o ingresso de viajantes do Reino Unido, bloqueando voos provenientes dessa nação. No último fim de semana, as autoridades sanitárias britânicas revelaram a descoberta de uma nova cepa do coronavírus, com uma transmissão mais rápida do que as demais. Por conta disso, o primeiro-ministro Boris Johnson determinou um lockdown em Londres e no sudeste da Inglaterra. O Jornal Breve termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, e uma boa noite de Natal para você e para a sua família. Até lá.